Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para os comentários da noite e a leitura do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Estaremos analisando na noite de hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. Mais precisamente, estaremos analisando a lição número 16, que se chama Indulgência. Mas o que é a indulgência? Vamos lá. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Se a gente prestar atenção na lição da indulgência, que está aí no item 16 do Evangelho, mas está também no item 17, o próximo, nós vamos compreender que a indulgência é uma virtude de que todos carecemos para que haja crescimento moral, espiritual e, por consequência, do todo do coletivo. É uma virtude indispensável, porque nós veremos pelas explicações de José que a indulgência é perdão das ofensas. É a gente entender as fraquezas alheias.
E daí a gente fica se perguntando por que, então, que o Espírito José ele faz essa advertência, que poucos, bem poucos, fazem uso da indulgência. Isso é porque a gente não compreende. Poucos conhecem o que seja indulgência e menos ainda entendem a necessidade que todos temos de ser indulgentes para com as faltas alheias. Poucos compreendem que também nós precisamos da indulgência, uma vez que não somos perfeitos, nós erramos muito. Então é necessário que a gente perdoe os outros, compreenda os limites dos outros. Porque nós também precisaremos da indulgência dos outros para conosco. Continuando a lição, o José fala para nós que a indulgência não vê os defeitos de outrem. E quando os vê, evita falar deles. E será que essa lição é para ser aplicada assim ao pé da letra? Conforme está textualmente aí no Evangelho? É claro que não, né? Porque se a gente aplicar a indulgência em todas as situações e torná-la um dogma, como que agiria a polícia, que precisa pôr ordem na civilização? As autoridades, os governos, como que eles deveriam agir? Aí nós estaríamos entregando o mundo na mão dos maus e dos ignorantes. E está lá no livro dos Espíritos, uma orientação de que o mal prospera na Terra porque os bons ainda são tímidos. Olha o que ele continua dizendo, que, ao contrário de divulgar os males alheios, nós temos que ocultá-los, a fim de que eles não sejam propagados e que sejam conhecidos apenas daquele que se envolvem com os males, né? E que essa excusa, essa desculpa que nós colocamos nos erros alheios tem que ser uma excusa plausível. Mas o que seria uma excusa plausível? Uma excusa plausível seria uma desculpa branda, que atenua as faltas alheias, que usa de compreensão para com a ignorância das pessoas, e não aquela desculpa que nós levamos a público, né? Expomos a pessoas. Quando João nos fala lá no seu Evangelho, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará homens livres. Ele estava nos remetendo à busca do entendimento das virtudes, para que a gente possa, uma vez compreendendo o grande benefício que temos, que a sociedade tem, quando se aplica as virtudes em nossas vidas, aí sim, as pessoas, uma vez compreendendo todo esse ganho que teremos ao compreender e aplicar a virtude em nossas vidas, nós iremos, então, melhorar a nossa pessoa, a nossa conduta. E, por consequência, isso reflete diretamente na sociedade. Mas, continuando, o José nos fala ainda que a indulgência não se ocupa, jamais, com os maus atos de outrem, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar dessas palavras? De vossas palavras. É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos,
sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis vossos olhos, senão sobre vós mesmos? Vamos dar foco em algumas falas, né? Então, os maus atos dos outros, a gente deve se ocupar deles, sim, quando for para servir. E quando que vai ser para servir? Ora, é quando nós tivermos a capacidade de compreender os limites alheios. É quando nós tivermos a capacidade de enxergar mais próximos a conduta alheia e ver, por exemplo, que na maioria das vezes as pessoas falham e cometem deslizes, não é tanto por maldade, mas muito mais por ignorância, porque o Evangelho também nos ensina que o homem, ele não é mais mau do que ignorante. É o contrário, ele é mais ignorante do que mau. Daí, naquelas situações em que nós estamos percebendo que é ignorância, que a pessoa não sabe, então a gente vai se ocupar, sim, desses males cometidos, nos aproximar das pessoas e dar conselhos velados, né? Nós vamos ver ali mais para frente, no parágrafo seguinte. Ou seja, eu estou conversando com ele, estou falando para ele e não falando dele, né? Mais adiante, dizendo aí os conselhos o mais frequentemente velados, que é o que nós acabamos de considerar. Conselho velado é aquele conselho cauteloso, cuidadoso, que a gente não quer ferir, não quer expor, mas quer sim ajudar, né? E também nós gravamos aí, ó, que quando a gente critica a conduta alheia, né? A consequência que a gente tira disso daí é que nós estamos nos colocando na condição de que nós não cometemos aquelas falhas que aquele indivíduo cometeu. E será que já estamos nessa condição? Será que já estamos acima do outro para julgá-lo? Para depreciá-lo? Né? É tudo para a gente pensar e analisar a nossa atitude. A lição continua. E o José termina dizendo assim: sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por consequente, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Vamos fazer algumas considerações, olha só. Pensai naquele que julga em última instância. Quem que seria esse que julga em última instância? Seria Deus, através de suas leis, sábias e justas. E o que seria em última instância? Quer dizer, ele dá todas as chances para a pessoa, para nós, para os seus filhos, né? Conhecerem por si próprios os seus erros. E quando ele extrapolou todas as oportunidades, aí sim a lei dele intervém e faz com que a gente sofra as consequências para que a gente aprenda com a dor aquilo que recusamos aprender pelo amor. Então, a gente tem que pensar em começar a agir dessa forma também. Usar a lei de amor para todos aqueles que erram, porque nós erramos também, e deixa os julgamentos para Deus, para a lei de Deus, né? Ainda ele está dizendo aqui que Deus, que conhece os mais secretos pensamentos de cada um de nós, ele conhece todo o contexto de vida que nos leva aos erros. E olha só que interessante. Então, Deus desculpa as faltas que nós censuramos nos outros.
E de outras vezes condena aquelas que desculpamos nos outros, né? Olha que raciocínio interessante. Como que é prudente a gente realmente não julgar, né? Porque nós vamos errar. Muitas vezes aquilo que nós desculpamos nos outros, a lei de Deus censura. De outras vezes aquilo que nós estamos condenando nos outros, a lei de Deus desculpa, né? Daí, diante da nossa pouca evolução, o melhor que a gente faz é boca calada, né? É coração vigilante, é atenção, é orar mais, falar menos, amadurecer o nosso senso de discernimento. E ele termina dizendo que a indulgência atrai, acalma, reergue, né? E o rigor desencoraja, afasta e irrita. Que ambiente que nós queremos na nossa vida? Um ambiente que as pessoas se veem atraídas para nós, que nós acalmamos elas, proporcionamos calma, que proporcionamos o sorgimento delas, ou nós queremos continuar sendo essa pessoa que desencoraja, que afastamos elas de nós e que as irritamos, e vamos, por consequência, aumentando ainda mais aqueles que não gostam de nós. O que é mais interessante para nós? A gente ser indulgente ou a gente ser um cobrador da vida alheia? Em tempo. Olha como que é difícil ser um governante, ser uma autoridade, ser um policial. Olha quantas críticas em torno desses nossos irmãos que assumem essa missão dificílima e que poucos teriam o discernimento necessário para agir com sabedoria diante das faltas alheias. Daí é hora da gente também amadurecer o nosso entendimento da dificuldade vivida pelas nossas autoridades e parar um pouco com as críticas e com as condenações que fazemos sobre essas nossas autoridades, sendo manipulados pela mídia e pela opinião dos revoltosos. Que a nossa opinião seja a do Evangelho, para que a paz comece em nós e se espalhe de nós para o mundo. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite de muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, os irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem
e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Hoje queremos pedir por Maria Conceição Ribeiro. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas
suavizai-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos,
nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. 20 de outubro de 1995. Na extinção do mal, amigo e irmão, quem se acha nos labores da doutrina espírita, vivenciando o Consolador nos dias de hoje sobre a terra, é um afortunado. Lições preciosíssimas trazidas do céu para todos nós, pelo grande porta-voz dos Espíritos, que é a mediunidade. Intercâmbio da terra com o céu, para falar de modo bem simples, porque estamos a nos referir ao plano da vida física e do mundo espiritual, as duas esferas do nosso planeta. A doutrina espírita vem em auxílio do homem, a fim de trabalhar a sua própria transformação. Essa transformação se dá como um suave jugo, pois atende ao manancial inesgotável do amor divino, através do Consolador. Tantas são as vozes do além a consolar o homem, advertências, normas e diretrizes, guiando o pensamento e a ação humana para o êxito do homem que busca o crescimento espiritual dentro de si mesmo, sem ritualismo, sem fanatismos, sem regras, sem tabus, sem ordenações cegas, nem pregações hostis, mas esclarecimentos simples e justos, dentro da verdade soberana que permanece com o Cristo. Disse-nos ele, o Mestre: vim para atear um fogo à terra. Esse fogo, na verdade, não visa o perecimento do homem, como muitas falsas interpretações correram e ainda correm pelo mundo, achando que então, devido ao pecado, entre aspas, como é rotulado o materialismo, o Cristo haveria de destruir a terra através do fogo. Não se trata, pois, de destruição alguma, mas sim libertação do homem, para que ele seja feliz. Ora, que felicidade maior poderá esperar o homem, a não ser gozar a posse dessa riqueza indestrutível que é a verdade? E qual é a meta desse Espírito da verdade entre os homens? Não é outro senão auxiliar o homem a despojar-se do mal, da ignorância que o encobre das visões da eternidade, da imortalidade do Espírito. Somente o domínio, a posse, a conquista dessa verdade granjeará ao homem a oportunidade de ser feliz, porque liberto das peias do materialismo espírita, caminha e serve,
edifica e constrói. Trabalha em nome dessa verdade que o Cristo concede à terra em nome do Consolador, a fim de auxiliar no progresso da humanidade. Pedro de Camargo, Vinícius. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.